Boa noite, meu nome é Yuri Vito, sou aluno, de farmácia do segundo período, fiz a disciplina de Biofísica Aplicada com o professor Jairo Pinheiro no período passado, 2024.1, e hoje sou monitor da disciplina de Biofísica Aplicada no período 2024.2, e vou estar ajudando vocês nesse período com essa disciplina encantadora que é a Biofísica. Para começar, a gente precisa entender o que é a biofísica, E a biofísica ela começa, com uma matéria incrível que é a termodinâmica, e eu garanto a vocês que é a base da fisiologia inteira. Se você pegar qualquer livro de fisiologia para ler, você vai ver que a termodinâmica ela está presente. O que seria a termodinâmica? A termodinâmica, basicamente, seria o processo de transferência ou transformação de energia. Isso quer dizer que, para você executar qualquer função biológica no seu corpo, você precisa, ter uma transferência, uma troca de energia para que essa movimentação que tiver que acontecer, aconteça de forma ideal e esperada. Dentro da fisiologia, a gente tem que, nós temos, na verdade, todos os estudos de todas as funções do corpo. Então, a fisiologia, ela vai estudar como que o coração bombeia o sangue, ela vai estudar como que os rins filtram o sangue, como os névrons fazem essa função e por aí. E dentro dessas funções, para que todas as funções venham a acontecer, nós temos, transferências importantíssimas de energia, porque se não tivéssemos, nada disso aconteceria. Bom, para a gente começar a falar um pouco mais sobre termodinâmica, chegar até as leis da termodinâmica, nós precisamos entender que a termodinâmica ela tem conceitos. E alguns desses conceitos nós vamos desmistificar agora. E os primeiros são sistema e ambiente. O que seria o sistema e o que seria o ambiente? Bom, vamos pensar em um estacionamento. Dentro de um estacionamento, suponhamos que tem apenas um carro, e esse carro ele vai ser considerado o nosso sistema. O que seria o ambiente? O ambiente seria todo o estacionamento. E o que seria o sistema? O sistema seria aquele carro, porque todo sistema é parte de um todo. Quando a gente pensa no nosso corpo, em questão biológica, nós temos que pensar da seguinte forma: nós, compostos por todos os órgãos, tecidos, células, por aí vai, nós temos um ambiente inteiro dentro da gente, compondo a gente. Nós formamos um ambiente. Mas agora, se eu pego uma célula, um neurônio, por exemplo, esse neurônio, ele é um sistema que faz parte, de um ambiente. Então, uma porção que faz parte de um todo é denominada sistema. E o todo seria o ambiente. Quanto sistemas, nós temos dois tipos de separações. Nós vamos separar esses sistemas por meio de delimitação, ou seja, espaço mesmo, e nós vamos separar esse sistema por meio de troca de matéria e de energia. Bom, em questão de delimitação de espaço, a gente vai ter duas classificações: o sistema contínuo e o sistema descontínuo. O que seria o sistema contínuo? O sistema contínuo é aquele sistema que você não consegue separar perfeitamente o real do imaginário. É um sistema direto, ele não vai ter essa separação. Já o sistema descontínuo, a gente consegue ver sim a separação do que é o real e o que é o imaginário. Então, a gente tem um período que a gente consegue... esse aqui é o período do sistema descontínuo. Esse aqui é o sistema descontínuo. Esse aqui é o sistema imaginário, é o sistema contínuo, porque a gente não consegue separar. Trazendo isso para a fisiologia, nós temos que o sistema descontínuo pode ser, por exemplo, as fases do sono. Quando a gente tem um sono leve, aí a gente tem esse período, que é um espaço descontínuo, desculpa, e nós temos o sono profundo, por exemplo. E o sistema descontínuo e o sistema contínuo, me desculpa, seria a produção dos hormônios, que é de maneira repentina, continuamente vai estar acontecendo aquela produção hormonal ali. Por exemplo, o pâncreas produzindo os hormônios necessários para o sangue.
E quanto à troca, nós vamos ter 3 classificações. Só que uma a gente vai ver que não existe no mundo real. Bom, nós temos 2 classificações importantíssimas, que é o sistema aberto e o sistema fechado, e o sistema que não existe no mundo real, é um sistema puramente teórico, é o sistema isolado. O que quer dizer esse sistema isolado? Quer dizer que a gente vai ter um sistema onde não vai haver troca de matéria e de energia. Então, esse sistema ele vai ser isolado. Só que na natureza, não tem como a gente ter um sistema isolado. Agora, o que seria um sistema aberto? O sistema aberto é aquele sistema que você vai ter troca de matéria e de energia com o ambiente. E o que seria o sistema fechado? É o sistema que vai ter apenas troca de energia com o ambiente. Supondo que você esteja dentro do seu quarto e uma energia conservada aí dentro, tem você, a luz, o ventilador, enfim, tem um produto final de energia dentro do seu quarto. Quando você sai para buscar uma água, você acabou de fazer uma troca de matéria com o meio de fora. Ou seja, você fez uma troca com a sua casa. Então, você, tecnicamente, está num sistema aberto. Por que um sistema aberto? Porque você trocou matéria e você trocou energia para sair do seu quarto. Agora, a gente pode pensar numa garrafa térmica. Quando a gente tem uma garrafa térmica, a gente vai ter troca de energia, mas não vai ter troca da matéria, porque a matéria ela vai se manter aqui, que é o líquido que eu estiver conservando. Seja um líquido quente, um líquido frio, enfim, ele vai se manter aqui. Eu não vou ter perda dessa matéria, mas a energia vai sim ser perdida, ou melhor, trocada com o ambiente, porque se for um líquido frio, esse líquido vai acabar esquentando, ou seja, vai receber calor. E se for um líquido quente, ele vai doar calor para o meio ambiente. Agora a gente vai falar, agora a gente vai falar do conceito de energia livre. Bom, o que é energia livre? Energia livre é a medida de energia disponível para realizar trabalho em um sistema a temperatura e pressão constante. A gente vai entender um pouco mais desse conceito quando a gente for falar de entalpia, porque entalpia é o conteúdo de calor geral, é a energia geral presente dentro de um sistema. Já a energia livre é a energia necessária, energia suficiente para aplicar um trabalho, ou seja, aplicar alguma função, executar alguma função para esse sistema funcionar de alguma maneira. A energia livre tem algumas formas, e a gente pode falar delas depois, mas basicamente seria isso. Falando sobre entalpia e entropia, para a gente entender um pouco de entalpia e entropia, para a gente entrar nas leis da termodinâmica. Como eu falei, resumidamente, entalpia é o conteúdo total de calor, é a energia total armazenada dentro de um sistema. Já a entropia é uma energia também, só que essa energia ela não realiza nenhum tipo de trabalho, ela não é capaz de realizar trabalho, mas essa energia é mediada, ou melhor, é medida por meio da desordem de um sistema. Quanto maior for a desordem do sistema, maior a entropia. Quanto menor for a desordem do sistema e maior a ordem do sistema, menor vai ser a entropia. E a gente vai discutir isso mais para frente. Bom, falando agora da primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica é o princípio da conservação de energia, é a lei de Lavoisier, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E aí a gente consegue aplicar isso também ao conceito de energia. Muitos experimentos foram feitos, na verdade, de transferência de energia para entender esse processo, como esse processo realmente funcionava. E o que acontece? Pegaram uma energia concentrada em um corpo A e transferiram para B. Essa energia de A, ela foi transferida para B em 100%. E aí, poxa, muito legal, o rendimento 100% de energia, ou seja, na natureza nada se cria, se perde, tudo se transforma, houve uma transferência de energia. Só que depois pegaram essa energia B e foram transferir para a energia C. Só que viram que o rendimento energético
era menor que 100%. Ou seja, onde foi parar essa porcentagem de energia que somaria os 100%? Já que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, se eu transformei uma energia de 100% para uma outra energia, também teria que me resultar em 100%. E aí que começam os estudos. Basicamente, o que acontece? Dentro de todo o processo de transferência de energia, a gente vai ter alguma perda, algum grau de desordem. A gente vai ter a entropia funcionando dentro desse sistema. Então, quando a gente passa de uma energia para outra, a gente aumenta a entropia, a gente aumenta a desordem, a gente aumenta a agitação molecular e a gente diminui a quantidade de energia livre, entendeu? Que é a entalpia. Então, são conceitos inversamente proporcionais. Quando eu pego uma energia X, transformo em calor, eu tenho 100% de rendimento de energia. Mas quando eu pego esse calor e eu transformo em uma outra energia Y, eu não consigo ter 100% de rendimento energético, porque vai haver um aumento da entropia, vai haver um aumento da desordem e uma redução da entalpia, que é a redução da energia livre. E aí a gente vai discutir isso agora na segunda lei da termodinâmica, que é que essa lei trata das funções de estado, que são as variações de algumas coisas que a gente vai entender agora. Bom, a gente vai falar primeiro da variação de entropia, ou melhor, o que seria entropia? Entropia é a forma de energia que não serve para realizar trabalho. Foi o que eu falei anteriormente. A gente não consegue realizar trabalho com entropia. E aí, como que a gente mede essa entropia? A gente mede a entropia pelo grau de desordem do sistema. Quanto maior for a desordem do sistema, maior, ou melhor, mais aleatório esse sistema vai ser. E quanto mais aleatório esse sistema for, a gente não vai precisar adicionar nenhum tipo de energia livre para ele funcionar. Então, a gente tem que pensar que entropia é um comportamento que bem natural da natureza. O seu quarto, o seu guarda-roupa, você pode arrumar ele hoje, mas é muito natural que daqui a um mês ou até semanas, o seu guarda-roupa ele vai estar totalmente desorganizado. Na natureza é assim, o mundo tende ao caos, o mundo tende à desordem. E toda vez que você tiver um sistema com alta desordem, significa que esse sistema está tendendo ao espontâneo. E se ele tende ao espontâneo, se ele vai acontecer naturalmente, tem algum sentido você adicionar energia livre para esse sistema funcionar? Não tem. Então, quanto maior for a desordem, maior vai ser a desorganização, maior vai ser a entropia, menor vai ser a energia livre aplicada, que você não vai precisar aplicar para funcionar, e menor também vai ser a energia, ou melhor, a entalpia. Porque a gente vai discutir que o conceito de entalpia é o somatório de tudo para dar energia total do sistema. Então, mais uma vez, entropia é o grau de desordem de um sistema. Se for um sistema físico, enfim, por exemplo, a questão de uma xícara de café, a gente vai ter ali naquela xícara de café movimentos moleculares acontecendo, vão haver trocas de calor que é um processo natural. Você não vai precisar adicionar energia para poder esfriar por exemplo, me explicando melhor. Se você tem uma xícara de café aberta em um ambiente que está muito frio, se você vai abrir uma xícara, por exemplo, os ingleses, eles gostam de chá. Pega uma xícara de chá e vai tomar. E o ambiente está muito frio, é natural que essas moléculas de água desse líquido, né, que seria do café, elas comecem a ter um menor movimento. Por quê? Porque vai estar havendo perda de calor, ou melhor, troca de energia, transferência de energia do meio interno para o meio externo. E aí isso vai fazer com que esse processo vai diminuir a entropia e por aí vai, mas o que importa aqui é que vai ser um processo natural, é um processo que acontece naturalmente. Diminuir a entropia não, falei errado, diminuir a entalpia, tá? Que é a quantidade de energia, porque vai estar perdendo energia para o meio, não a entropia. A entropia ela vai aumentar.
Bom, o segundo conceito é a energia livre de Gibbs. Gibbs foi um químico que estudou e a gente não precisa entrar muito a fundo, mas basicamente o que seria energia livre? Energia livre é a energia que eu falei que realiza o trabalho. Dentro do sistema, nós vamos ter a entropia e a energia livre. A entropia, ela não realiza trabalho, porque é um processo natural. É uma energia que ela pode ser conservada, pode ser transferida, mas é um processo natural. Agora, quando você tem a energia livre em um processo que você quer, por exemplo, digamos que você queira fazer uma transferência de algum soluto, de algum íon na membrana de uma célula, e aí você está indo contra o gradiente. Por exemplo, você quer aumentar o fluxo de potássio para o meio intracelular, sendo que dentro do meio intracelular tem alta quantidade de potássio. E aí você precisa de energia livre para fazer isso funcionar. E aí isso funciona através de bombas. E essas bombas, elas só funcionam através, né, esse transporte a gente vai ver mais para frente, mas ele só funciona através de uma bomba que depende de ATP, e é até chamado de ATPase. E aí, por exemplo, para botar esse potássio para dentro da célula, você vai precisar de uma bomba de potássio ATPase, ou ATPase de potássio, por aí vai. Então, a energia livre é a energia que vai realizar o trabalho. É a energia que vai fazer acontecer, se precisar fazer acontecer. Se você não tiver, é no meio de aleatoriedade, de espontaneidade, de entropia. O terceiro conceito é a entalpia. A entalpia é a quantidade total de energia dentro do sistema. A gente pode dizer que seria o conteúdo de calor total dentro do sistema. E aí, quando a gente fala de entalpia, a gente tem que lembrar alguns conceitos, de tipo endotérmico, exotérmico. O que seria o endotérmico? Seria você, ou melhor, receber, pode ser receber, mas seria melhor você absorver calor e o exotérmico você liberar calor. Quando eu botei o exemplo da xícara na Inglaterra, num ambiente muito frio, seria um processo exotérmico, porque você está liberando calor para o meio ambiente. Bom, agora a gente vai supor que a gente tem um corpo A e um corpo B. E aí, esse corpo A gente tem entropia inicial 2 e entropia final 9. E energia inicial 6 e energia final 2. Quando a gente for fazer a variação de entropia, a gente vai pegar 9 menos 2, que seria a quantidade inicial, e a gente vai ter uma resultante 7. Entropia maior que zero. Toda vez que a gente tiver entropia maior que zero, é espontâneo. A gente não precisa adicionar energia livre. Ou seja, vai sobrar energia livre. E a gente vai provar isso agora. A gente começou com qual quantidade de energia? 6. E qual a quantidade final de energia? 2. 2 menos 6, menos 4. Então, isso significa que a gente não está adicionando energia nesse sistema para fazer funcionar. Esse menos na frente significa isso. Significa que a gente não precisa colocar energia para dentro. Não, ou melhor, essa energia, em vez de a gente estar utilizando dentro do processo, ela está fora do sistema. Ela pode ser até mesmo liberada, sem problema algum. Mas a entropia, ela é maior que zero, se é diferente, é inversamente proporcional. Entropia maior que zero, o ΔG, que é a variação de a energia livre, ela vai ser menor que zero. Vai ser menor que zero, exatamente. É isso. Então, não vai utilizar energia livre para fazer esse sistema funcionar. Agora, se a gente tem um corpo X e um corpo Y, onde X começa com entropia 5 e Y começa com entropia e termina com entropia 3, qual é a variação? 3 menos 5 menos 2. ΔS menor do que zero. Variação de entropia menor do que zero. Ou seja, é espontâneo? Não é espontâneo. Se o sistema não é espontâneo, ele precisa de energia livre. Então, a energia começou com 1, terminou com 7. 7 menos 1, 6. ΔG maior do que zero significa que a gente está
recebendo energia livre para fazer esse sistema funcionar, porque ele não funcionaria no ambiente natural. E agora, quando a gente for falar de entalpia, a gente tem que entender também outros dois conceitos, que é o conceito de um sistema exergônico e um sistema endergônico. Quando o ΔG for maior do que zero, esse sistema vai ser endergônico, ou seja, vai estar precisando de energia para funcionar. E quando for exergônico, significa que ele está liberando energia, porque essa energia não importa dentro do sistema. Tá? Resumindo, ΔS maior do que zero vai ser espontâneo, vai ter alta desordem, alta entropia e baixa energia livre. ΔS menor que zero vai ser um sistema não espontâneo, alta ordem, baixa entropia e alta energia livre, porque vai ter trabalho ali fazendo funcionar. Esse trabalho ele é oriundo de quem? Da energia livre, entendeu? Que é a energia que realiza o trabalho. E o ΔG menor do que zero é um processo exergônico, ou seja, libera energia para fora. E isso significa que não gasta, então ele só vai estar em processos que o ΔS for maior do que zero, porque vai ser um processo espontâneo. E o ΔG ele vai ser maior do que zero quando o processo não for espontâneo, precisar de energia, denominado endergônico, e absorve toda essa energia, absorve esse trabalho para poder fazer tudo funcionar. Só que a gente tem que tomar cuidado. Não é só porque um processo é endergônico que ele vai ser endotérmico, ou que ele seja exergônico que ele vai ser exotérmico. Nós temos o exemplo do gelo. O gelo, uma pedra de gelo, se você colocar ela em cima de uma superfície aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, no SIX, você pega o gelo e coloca ele em alguma superfície, o gelo ele vai estar derretendo. Por quê? Peraí, desculpa. Porque ele vai ter um ΔS maior que zero, um ΔG menor que zero, ou seja, se o ΔG é menor que zero, significa que ele é um processo endergônico, certo? Desculpa, é um processo exergônico. Se é um processo exergônico, ele não gasta energia, é espontâneo. Então, você não precisa de energia para fazer o gelo derreter, porque ele já vai derreter naturalmente. Só que ele é um processo exotérmico? Não, ele é endotérmico, ele recebe calor. Então, tem que tomar cuidado com isso. Mais uma vez, o gelo, a pedrinha de gelo em cima da mesa lá no SIX, vai derreter naturalmente. Então, é um processo que a entropia vai ser alta. E não vai precisar de energia livre para poder fazer funcionar. Então, é um processo denominado exergônico. Só que esse processo é denominado exotérmico? Não, é endotérmico, porque ele absorve calor do meio para poder derreter. Tá? Bom, acho que foi isso. Espero ter ajudado e precisar, me chama no WhatsApp que a gente troca ideia e marca monitoria também. Valeu.